Bíblia diz que Moisés estava simplesmente cuidando das ovelhas do seu sogro, de Jetro, quando Deus rompe os céus e chama por ele. E Deus apresenta um plano para ele. Moisés, o meu povo está no Egito e eu preciso que você vá até lá libertá-los. E fica evidente, fica claro que Moisés não quer ir buscar o povo, que Moisés não quer voltar para o Egito, que ele não quer deixar a vida que ele lutou, que ele construiu ao lado do seu sogro, ao lado da sua mulher, dos seus 2 filhos. Ele não quer deixar isso. Mas Deus tem um plano para Moisés. Deus tem algo na vida de Moisés. E Moisés se submete à vontade de Deus. E se Deus romper os seus ossos nesse exato momento e te chamar pelo nome e te apresentar um plano completamente diferente daquilo que você tem orado, se Deus romper os céus hoje e te dizer, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você se transforme num profeta, num levita, num pregador, num sacerdote, eu preciso que você deixe o teu sonho e vai viver o meu sonho. Você está disposto a se submeter à vontade de Deus? Porque se a gente for reparar na Bíblia, toda vez, sem exceção alguma, todo mundo que está na Bíblia se submeteu à vontade de Deus. Todo mundo. E Esther, quando ela fica a saber que Amã, que era a cabeça do seu povo, quando ela fala com Mardoqueu responde assim para ela, quem sabe Deus te colocou nessa posição para você interceder para o povo dele. Às vezes, Deus não quer que você tenha um ministério falado, um ministério dentro da igreja, mas é um ministério fora da igreja. Às vezes, a posição que Deus vai te colocar vai ser para você interceder pelo povo. Não só interceder com a tua vida, oração, busca, mas intercedendo, ajudando o povo, tendo condições para ajudar o povo. E se Deus quiser te usar de uma maneira totalmente diferente daquilo que você tem buscado, se Deus quiser fazer algo na sua vida que é totalmente diferente daquilo que você tem buscado, a Bíblia não diz de antes, a Bíblia só diz que Deus chamou Abraão. A Bíblia só diz isso. Deus apareceu e falou, Abraão, deixa a tua terra, deixa a tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai para o lugar que eu vou te mostrar na caminhada. Você nem vai saber qual é o lugar agora. Eu não vou falar para você qual é o local agora. Eu vou te falar durante a caminhada. Eu costumo me perguntar o que Deus falou com Abraão que foi tão incisivo, que fez com que ele largasse tudo que ele conhecia para ir para o lugar ou para se tornar um andarilho numa terra estranha. O que Deus falou? Mas isso não vem ao caso agora. Isso é caso para um outro vídeo. Você está disposto a se submeter à vontade de Deus? Você está disposto a largar os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você idealizou para viver o sonho de Deus? Porque a oração é muito importante, é muito importante. Uma vida de jejum, rotina diária de ler a Bíblia, buscar Deus, orar, é muito importante isso. Mas se você fizer tudo isso e você não se submeter à vontade de Deus, é perca de tempo. É perca de tempo. É porque se você não se submete à vontade de Deus na tua vida, você vai orar toda a tua vida por coisas que não vão acontecer simplesmente porque não é aquilo que Deus quer para você. A gente sempre fala, prega sobre a Bíblia. Não tem o que pregar se não for sobre a Bíblia.
E toda vez que a gente prega sobre alguém da Bíblia, independente de qual é a história, é toda vez, sem exceção, a pessoa se rendeu à vontade de Deus na sua vida. Você quer ter uma vida vivida realmente? Você quer viver a tua vida como dizem agora, com plenitude? O segredo é se submeter à vontade de Deus. A gente pergunta sobre tudo, mas a gente não pergunta qual é a vontade de Deus na nossa vida. A gente ora sobre tudo, mas a gente não ora a Deus, qual é a tua vontade nesse quesito? É a tua vontade que eu faça isso? É a tua vontade que eu vou para aquele lugar? É a tua vontade que aconteça? Às vezes Deus te tira de um lugar para te levar no outro porque é a vontade dele. Não é porque você quer, mas é porque é a vontade dele. Há necessidade de a gente também começar a se entregar à vontade de Deus, viver aquilo que Deus quer para a nossa vida. Caso senão, vai ser uma vida desperdiçada. Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele disse assim, eu sou de menor, eu sou criança, eu não sei falar. Ele deu muitas desculpas e todas delas, Deus disse, Jeremias, eu vou colocar, eu vou fazer, eu vou responder. Não se preocupas, porque eu estou contigo. Só fala aquilo que eu vou te mandar falar. Jeremias, só faz aquilo que eu vou te mandar fazer. A vontade de Deus. Às vezes a gente fica no entrave entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Entre o querer de Deus e o nosso querer. Mas por mais que você faça, por mais que você ore, por mais que você busque, se você não fizer a vontade de Deus, nada vai acontecer. Se você não se render àquilo que Deus tem para você, nada vai acontecer. Se você não se mostrar disposto a viver aquilo que Deus quer que você viva, nada vai acontecer. Por mais que você tenha uma vida de oração, você pode orar, você pode subir monte, descer monte, você pode fazer o que você quiser. Se você não seguir a vontade de Deus, se você não seguir a instrução que Deus te dá, se você não se colocar nessa posição, não adianta nada. Não adianta. Deus não vai perder tempo com você, mas também você não vai viver o melhor que você pode viver. Como dizia agora, você não vai desfrutar do máximo da vida. Porque a todos nós Deus deu uma unção e é necessário que a gente viva debaixo dessa unção, porque essa unção é que vai abrir portas para nós. É necessário que a gente siga o que Deus fala, as instruções de Deus. É necessário a gente sempre estar em contato com Deus, não só para fazer as nossas petições. A nossa oração não é só para Deus, eu quero isso, Deus, por favor, abre isso, Deus, você veio aqui, Deus, olha a minha necessidade. Não é só para isso. A oração também é para você falar, Pai, eu não sei qual é o momento, o Senhor pode me falar qual é o momento, o que eu tenho que fazer agora, qual é esse tempo, o que eu tenho que aprender nesse tempo, para onde eu vou, como eu vou, o que eu faço. Porque se a gente começar a fazer mais orações racionais, oração racional e menos emocional, porque Deus não atende a nossa emoção. Se fosse assim, se Deus atendesse a tua emoção, você já teria tudo o que você pediu. Mas se a gente começar a fazer oração racional, se colocar num lugar em que, tá bom, Deus, tá acontecendo tudo isso, mas o que é que o Senhor quer com isso? Por que é que o Senhor quer isso? O que é que eu faço com essa situação? Como é que eu respondo a essa situação? E você seguir as instruções de Deus, não tem como você ficar muito tempo no deserto, não tem como você ficar muito tempo nesse local. O problema é que a gente não quer fazer oração racional. A gente quer sempre estar no primeiro amor. Mas às vezes a gente tem que viver, a gente tem que amadurecer a nossa fé.
O primeiro amor é maravilhoso, sim, porque a gente está disposto a tudo. Porque a gente faz as coisas sem pensar, a gente se entrega. Mas chega um tempo que a gente só não pode viver de emoção, a gente tem que viver de racionalidade, a gente tem que começar a pensar. Até porque Deus nos fez uns seres inteligentes, então Ele disse, filho, pense. Por favor, pense. Pense. Não haja só pela emoção, mas pense. Quando você for orar, não se entrega só, Senhor, eu preciso disso e aquilo. Não, Senhor, está acontecendo isso, eu preciso saber como é que eu lido com isso. Se tem alguma coisa aqui que o Senhor quer mostrar, o Senhor fale comigo, porque eu não estou entendendo. Senhor, me desperte, Senhor. O que é que o Senhor precisa me despertar? O que é que o Senhor precisa me usar agora? Se a gente começar a obedecer mais a voz do Espírito Santo, se a gente seguir mais as instruções, se a gente se submeter mais, 90% dos problemas vão ser resolvidos. 90%. Porque a Bíblia já nos diz todas as coisas que Deus não quer que a gente faça. A gente já sabe. A gente já sabe o que não é bom fazer. Mas o que é bom fazer é bom sempre dar uma consultada. A oração é para isso, é para você comunicar a Deus, é para você consultar a Deus. A gente quer fazer de tudo. A gente quer consultar todo mundo, mas a gente não quer consultar a Deus. A gente quer olhar para as coisas e tirar daí algo. E Deus às vezes está falando, filho, não é para você tirar nada daqui. Eu só quero que você aprecie, eu só quero que você olhe. Você está vivendo isso porque eu preciso que você tenha bases para um dia você falar sobre isso. Eu quero que você tenha experiência sobre isso. Porque eu vou te levar num lugar em que você precisa ter essa experiência. Eu vou te levar para um lugar que você precisa ter base para falar disso. Por isso que você está vivendo isso. Mas a gente como se coloca, muitas das vezes, eu não vou falar no lugar de vítima, mas quando chega para Deus, quer fazer uma oração emocional e deixa de ser racional, continuar sendo crente menino em vez de crescer. Não tem problema em ser crente menino. Não tem problema nenhum em ser um crente menino, não tem problema. O problema é você querer ficar menino para sempre. Aí tem um problema. Não dá, a gente cresce. Se a gente cresce, é necessário que a gente também cresça, que a nossa fé também cresça. É necessário que a gente queira viver coisas diferentes. Um menino não pode viver uma vida de adulto. Um menino não tem a responsabilidade que um adulto tem. Então você não pode querer pedir que Deus faça certas coisas enquanto você se comporta como um crente menino. Não pode, você não pode querer viver no primeiro amor para sempre, enquanto Deus quer te levar para um lugar mais profundo de intimidade. Se Deus quer te levar para um lugar mais profundo de intimidade e você quer ficar no raso, não tem muito o que fazer. É necessário que a gente cuide também disso. É necessário que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente queira viver uma vida de intimidade profunda, não só rasa. Mas para isso é preciso que a gente se submeta àquilo que Deus fala, que a gente se submeta à vontade de Deus, que a gente se submeta às instruções de Deus, que a gente siga as instruções de Deus. Eu acho engraçado a gente segue a instrução de todo mundo. A gente segue a instrução de todo mundo. Se a gente tiver com alguma coisa e alguém vier te dar, faça isso e aquilo, nós vamos lá, vamos fazer. Mas quando o Espírito Santo vem e te diz algo, mas é mesmo isso? Eu acho que eu não ouvi bem. Eu estou na dúvida. Mas você sabe lá no fundo que foi o Espírito Santo que tu falou, foi o Espírito Santo que tu deu esse direcionamento. Você sabe que Deus está dando uma ordem, você sabe que Deus está te instruir para você fazer algo que vai ser benéfico a você, porque Deus nunca vai te colocar numa situação em que você vai se machucar. Nunca. Deus nunca vai te colocar numa situação em que você vai ficar machucado, ferido. E se ele te levar a fazer isso é porque ele tem um propósito muito grande na tua vida. Se Deus te colocar numa situação em que você vai ser machucado, sempre dizem que quando o problema é grande, a bênção é 10 vezes maior.
Então, se Deus te colocar numa situação em que vai ter muito choque, em que você vai chorar bastante, em que vai ser duro para você, é porque Deus quer de você algo extraordinário. É só a gente ver, é só a gente ver a vida dos profetas maiores e menores. Todo mundo teve a sua complicação, todo mundo teve um momento em que achou que não, daqui não dá mais, já acabou. O próprio Elias, o grande profeta Elias, ele se deparou com uma situação em que ele falou: eu não sou melhor que meus pais. Pode tirar minha vida porque eu não sou melhor que meus pais. Mas Deus falou: não, filho. Você pode não ser melhor do que eles, mas eu tenho um propósito ainda. Come. Come que você vai andar. Come que ainda tem um caminho, uma jornada. Ainda tem gente que precisa de você aqui. Ainda tem gente que precisa de você aqui. Então, meu irmão, se submeta à vontade de Deus. Ainda que ela aparentemente não seja aquilo que você quer. Aparentemente não. Ainda que ela não seja aquilo que você quer, não seja o plano que você sonhou para a tua vida, mas pode ter certeza que você vai viver o extraordinário. Se você se submeter à vontade de Deus, pode ter certeza que você vai viver o extraordinário. Teu nome vai ser comentado depois, durante e depois de você. Se submeta à vontade de Deus. Ainda que você não entenda o porquê, ainda que você ache que não há como, não tem porquê ser você, não quer entender os caminhos de Deus, viva a presença de Deus, viva com Deus, que você vai viver o extraordinário. Oi, eu sou a Ailton.